Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre astrocartografia e alguns equívocos que estão sendo cometidos por aí. Em primeiro lugar, a minha formação de astrocartografia ela se deu assim muito próximo com Michael Erlewine, por conta própria, mas por 2 anos consecutivos pelo MSN e pelo ICQ, veja a época, trocando figurinhas com ele, tentando compreender. Eu tenho uma formação de astronomia bastante grande, de cartografia bastante grande, por conta da minha profissão anterior, eu era piloto de navio, e aí trazer isso para a astrologia não foi algo muito complicado. Porém, algo que para mim sempre esteve muito claro, e o Michael Erlewine confirma isso de todas as maneiras, é o fato de que o mapa natal é soberano. Isto todos os autores importantes, como Morin, por exemplo, William Lilly, para citar o inglês, afirmam com todas as letras e diversas vezes ao longo de suas publicações. Então, com esses dois conceitos em mente, mapa natal é soberano, né? E que o mapa da astrocartografia é uma representação do mapa natal no globo, na esfera terrestre, com essas duas ideias em mente, é que eu vou tratar esse pequeno vídeo, essa pequena apresentação. Prometo que eu não vou ser extenso, né? O método em si, ele é recente, ele é da década de 80, do início da década de 80. O Michael Erlewine não é o, o fundador ou o criador do método, ele, na verdade, ele é o pioneiro do emprego deste método. Então, ele talvez tenha sido um dos primeiros autores que trouxe, né, todo um instrumental teórico para um programa de astrologia, que na época era o Blue Star, e possibilitou que qualquer astrólogo com conhecimento do método pudesse empregá-lo. Né? Porque fazer, para quem conhece cartografia, para quem conhece astronomia, sabe como é difícil você representar numa uma projeção de Mercator que seja, que é essa que normalmente a gente possui, você representar essa disposição dos astros sobre o globo. Tanto que poucos programas têm a representação tridimensional no mapa natal. E mesmo aqueles que têm, trata-se de uma representação muito difícil de ser compreendida, porque ela é eminentemente técnica, ela não provoca um impacto visual com o qual você possa dizer, ah, estou vendo, né? Não dá para ver, vou ser bem honesto, não dá para ver. É linha demais, é risco demais e falta clareza naquilo que está sendo representado. Então, bora lá. O que é um mapa de astrocartografia? Ele parte de um mapa natal ou um mapa de evento e você representa as disposições dos astros no globo. Né? Todos esses astros têm um zênite, que às vezes é representado, às vezes não. Sim, o zênite é de extrema importância, ele gera um raio de aproximadamente 400 quilômetros de atuação, de grande impacto, né, para aquele nativo ou para aquele evento em particular. Para o mapa radical, vamos chamá-lo assim. Tá? De qualquer maneira, a partir daqueles entes são projetadas, na verdade, 4 linhas de visibilidade, que são isso que são, na verdade, são arcos de círculo máximo, que costumam ser denominados M e I, que correspondem à posição do astro onde ele será visto naquele horário da ocorrência, será visto no meio do céu, I de fundo do céu, aí A de ascendente e D de descendente. Tá? As propriedades básicas são essas. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, é só procurar meu curso, que você tem mais informações sobre isso, inclusive ilustrando o como isto ocorre. Tá? Trata-se de um diagrama que
mesmo na década de 80, o alcance da interpretação ainda estava em discussão. E acabou, na década de 90, acabou fechando um pouquinho mais, né, para um tipo de atendimento com uma informação objetiva e não com uma informação subjetiva. Então, na astrocartografia, você não tem psicologia, você tem português, você tem uma informação objetiva. Tá? Problemas. Primeiro problema é quando você olha para esse diagrama, onde eu só incluo os 7 planetas visíveis, planetas estes que tratam de questões objetivas e não questões subjetivas do mapa natal. E você olha para essa linha M de Júpiter, bem aqui destacada, atravessando o leste do Canadá e o meio da América do Sul. Aí, de uma forma geral, você pensa, linha de Júpiter. Erro número 1, linha de Júpiter, tudo de bom. Não. Lembra que eu acabei de falar que o mapa natal é soberano? Pois é. Olha para o mapa natal aqui do lado. Se você observar esse mapa natal, que é o mapa exemplo, tá? É só isso, está escrito ali, Maria do Céu, exemplo, e segue os dados para você acompanhar. Esse Júpiter está numa 9ª casa, que é o júbilo do Sol. O júbilo de Júpiter é a 11ª, né? Então não vem me dizer, Júpiter está mais confortável na 9ª casa. Balela, papo furado, tá? O júbilo de Júpiter é a 11ª, porque ele se sente mais confortável com aquelas pessoas que te beneficiam de alguma maneira e na medida que ele representa expansão de horizontes e progresso, a 11ª são os projetos, suas expectativas para que você possa ter de alcançar esses resultados. Então a linha de Júpiter, ela é benéfica de qualquer maneira porque se trata de um Júpiter, mas quanto ela é benéfica? Que tipo de benefício ela vai trazer? Né? O benefício que ela vai trazer é exatamente igual ao benefício que o Júpiter do mapa natal estiver representando. Regra. Então você interpreta o Júpiter no mapa natal para você ter uma ideia de qualquer um dos 4 Júpiters, vamos dizer assim, do Júpiter A, Júpiter D, Júpiter M, Júpiter I, para saber que tipo de expectativa você terá. Tranquilo? Quando você faz isso, o que você realiza? Uma relocação. Tá? Mas aí vem um problema. Pelo menos é um problema para o pessoal da contemporânea. O pessoal da tradicional ou o pessoal que conhece o método, não é problema nenhum. Né? Porque o pessoal olha para a cartografia, quer resolver tudo com a astrocartografia. E, na verdade, são 3 métodos integrados. Não é só a astrocartografia. Tá? Vamos supor que essa fulana de tal, senhorita Maria do Céu, olhando para esse diagrama e diz, mas, Henrique, eu queria muito me mudar para Nova York. Eu queria saber se seria legal para mim trabalhar em Nova York, ou viver em Nova York, ou fazer um curso em Nova York, ou mesmo residindo no Brasil, mas eu de repente eu trabalhar para um escritório em Nova York. Olhando para esse diagrama, lógico que esse diagrama em escala macro, né, em escala grande, não é um diagrama para detalhes, mas logo de cara o que você percebe é que não passa nenhuma linha sobre Nova York. Aí o que o pessoal da contemporânea faz? Lota de diagrama. Uau! Aí inclui um monte de coisa. Para começar, inclui os geracionais, para início de conversa. Não satisfeito de incluir os geracionais, incluem aqueles outros 2 planetinhas ou 3 que o pessoal achou depois do anão. Inclui tudo quanto que é besteroide. Lilith, Quiron, que não existe. Quiron não existe, tá? Ou como diria Quevedo, não existe.
Quirón é uma pedra que, desde 1989, saiu do sistema solar. Então, as efemérides que você tem tabulam alguma coisa que não existe, é artificial. É um ponto zero. Não existe. Não tem nenhum sentido você interpretar algo que não existe, você atribuir significado para algo que não existe. Tem coisa mais nonsense do que você incluir Quirón na interpretação do mapa natal. Veja, estou falando de Quirón, não estou falando de Lilith. Tá? Lilith é uma outra história. Lilith tem 3 efemérides diferentes, né? Mas existe uma que a gente pode dizer que é a correta, que é o periélio da Lua, que é tabulado, inclusive, nas efemérides. Né? Tranquilo? Aí o pessoal faz isso, em top de linha. Nesse caso, inclusive, cai naquela situação de novo, ó. Nova York continua numa região vazia. Meu, como é que eu faço para interpretar uma região vazia? Vou tentar encontrar mais linha. O que o pessoal inventa? Eu tirei as linhas anteriores para não poluir, porque senão fica uma zona. O que o pessoal faz? Põe os aspectos, meu Deus do céu. Meu, quando eu vejo no Facebook ou no Insta algum diagrama de ACG com os aspectos, eu não sei se eu rio ou eu não sei se eu choro. Se eu rio da idiotice, da imbecilidade, ou se eu choro da idiotice ou da imbecilidade. Porque é uma estupidez você colocar os aspectos. Meu, as linhas, elas são fortes porque elas correspondem a campos de visibilidade. Os aspectos, eles não são fortes porque eles não existem. Eles são hipóteses. Os aspectos são hipóteses, exceto as relações angulares existentes no mapa natal. Vamos voltar para o mapa natal? No mapa natal, pensando nesse Júpiter, esse Júpiter se relaciona com um sextil com Saturno e um sextil com Vênus. Então, estes 2 aspectos valeria a pena você incluir. Porém, em ACG, existem aspectos próprios. E os aspectos são os cruzamentos das linhas que você está vendo aí. Então, por exemplo, no norte do Canadá, existe um, entre aspas, aspecto entre Saturno A no caso, e Júpiter M. Tem um ponto ali. Desse ponto sai uma linha horizontal. Essa linha horizontal chama-se Parans. Você pode representar qualquer Parans. E alguns Parans são mais importantes do que outros. Porém, quando você pega um Parans de Júpiter e Saturno neste mapa, você está pegando o astro que ocupa fisicamente a 9 com o regente do ascendente. E você está afirmando que o nativo sim irá viajar. É isso que você está afirmando. E quando você consegue estabelecer uma relação entre o mapa natal, entre o astro que ocupa fisicamente a casa 9 ou seu regente, e o astro que ocupa fisicamente a casa 1 ou seu regente, as relações podem ser do tipo de força, aspecto ou antícia, e aqui eu tenho uma relação de força e de aspecto. Eu asseguro que, pelo próprio interesse do nativo, o desenvolvimento de projetos, ideias e conceitos, graças aos relacionamentos que essa pessoa possui, ao networking que a pessoa construiu, sim, essa pessoa irá viajar, as viagens irão ocorrer. Então, eu não tenho necessidade de recorrer a todas aquelas linhas. Os programas de astrologia têm como você indicar os Parans, eles funcionam com essas questões de Parans de formas diferentes, alguns já colocam todas aquelas linhas, já traz uma poluição extremamente grande, o Janus permite você selecionar os Parans que você quiser, né? E nesse slide, né, eu estou identificando o Parans entre Sol e Lua, que sempre é um Parans importante, uma vez que, segundo a eminente astróloga Ana Maria Costa Ribeiro, a Lua dá forma àquilo que o Sol cria.
Então, consequentemente, essa é uma relação importante, mesmo que no mapa natal não tenha relevância, tá? Aí, veja, continua, Nova York eu destaquei aí, esta linha amarela, com órbita, é a única linha com órbita, tá? É o Parans. Esse mesmo tipo de aspecto, Parans, você encontra mais ao norte, ali no norte do Canadá. A grande maioria das linhas se cruzam, né? Nos polos. Esses parãs, esses cruzamentos são ignorados. A gente pode dizer que na prática podem funcionar talvez os entre 70 graus norte e 70 graus sul, porque é onde você tem alguma localidade que vigora, né? Então, de novo, você continua com Nova York fora de linha. Tá? Não passa nenhuma linha importante sobre Nova York. Aí você vai chegar para o cliente e vai dizer, ó, dona Maria, não vai para Nova York não, não tem nada importante. É isso que você vai fazer? Não. Tá? Então, onde você tem espaços vazios, você tem um mapa relocado. A técnica do mapa relocado e as possibilidades que você tem dele são inúmeras, tá? Eu dou 2 aulas disso lá no meu curso, tá? E o mapa relocado da Maria do Céu para Nova York é esse que você está vendo aí. Saturno está próximo do meio do céu, mas não está grudado. Você põe a parte da fortuna lá no meio do céu. Lembra que a parte da fortuna é decorrência do ascendente, é ascendente, uma relação entre ascendente, Sol e Lua, né? E deixa eu fazer um parênteses aqui, né? No mapa relocado, propriedade número 1, todos os astros ocupam rigorosamente as mesmas posições que ocupam no mapa natal, apenas as casas que se modificam, tá? Então, se modifica as casas, modifica ascendente e meio do céu. Lembra que o ascendente era Aquário? Para Nova York, o ascendente dela vira Sagitário. Então, a gente tem que fazer a relocação e não simplesmente pensar, Júpiter no meio do céu. Como é que fica o restante do mapa? Quem você traz para um? Meu, de repente você traz um Sol que vem bem, de repente numa 11, você traz para uma 12. Você, de bom português, você mata o Sol. Então você precisa avaliar o novo mapa natal, que não é uma nova vida, é uma adaptação de uma vida já existente, mapa natal, para um ambiente novo, uma cultura nova, um idioma novo, um supermercado diferente e uma vida nova. Tá? Mas uma vida nova naquela localidade. Então essa é a parte 1. Tá? Parte 2 eu não vou nem ilustrar. Parte 2 é o tal do astrociclo. Astrociclo existe desde os primórdios. A partir do momento que você tem um programa de astrologia que faça os cálculos por você, tudo é possível. Você aperta o botão, acabou. Né? Aí o pessoal está inventando interpretação de previsões a partir do mapa de astrocartografia. Como é que funciona a interpretação das previsões? Veja que no Janus, que é um programa um pouquinho mais pé no chão, mais tradicional, menos viajandão na maionese, não existe essa expressão astrociclo. Mas você tem várias possibilidades de você trabalhar com os métodos de previsão. Tá? E os métodos ali empregados são os métodos comuns. São as direções secundárias, que eles chamam de direções, progressões, né? Pelo método de Plácidos. Você pode mudar o arco, você pode incluir os trânsitos, você pode fazer um misto dos dois, enfim, você tem várias possibilidades. Mas para você saber o que vai acontecer, você vai interpretar da maneira normal. Você trabalha com tabela, continua fazendo com tabela. Se você trabalha com 3 rodas, trabalha com efemérides gráficas, o que vai acontecer, você não terá essa informação no mapa de astrocartografia. No mapa de astrocartografia, o que você pode ter em termos de informação aquele evento, de repente, pode ter um desenvolvimento melhor na localidade X, Y, Z, ponto. Mas para você determinar qual evento, mapa natal, direções secundárias, mapa natal e trânsitos. Tá? O mapa da ACG vai
representar exclusivamente onde. Então, a astrocartografia e a astrolocalização, eles respondem onde. O mapa natal responde o quê? E qualquer método de predição responde quando. Se você souber exatamente essas 3 perguntas, qual método você vai utilizar, você nunca vai ter problemas. Então, você não vai responder quando com um mapa de ACG. Tá? O mapa de ACG pode servir para fazer uma pesquisa, mas você vai ter que confirmar aquela pesquisa se realmente corresponde a algum evento. No mapa de direções ou no mapa de trânsito. Se não corresponder a nada, nada vai acontecer. Então, quando é mapa natal com direções secundárias, mapa natal com trânsitos. O que é o mapa natal? O que vai acontecer está tudo inscrito no mapa natal. Tá? Onde ACG, astrocartografia e astrolocalização. Vai dar certo? Reloca para ver. Tá? Espaço vazio tem problema? Nenhum. Porque em qualquer lugar do mundo você tem condições de relocar o mapa. Então veja só nessa imensidão desse Brasil, a única linha que atravessa aí, e uma região do Brasil inóspita até por sinal, é essa linha de Júpiter. E essa Maria do Céu, se ela de repente quiser viver em Natal, vai ficar ruim? Não. Se ela quiser viver em Ilhéus, vai ser ruim? Não. Quiser viver em Porto Alegre, vai ser ruim? Não. É só a gente relocar o mapa, ver que tipo de benefício acontece. Tá? Na astrolocalização existe uma série de ideias bem interessantes, mas isso a gente discute no curso. Tá bom? Ah, eu falei do curso. O curso já está em andamento. Tá? Então já está na aula 5, começou no começo de junho, vai até o final desse mês, mas se você quiser entrar, tem vaga. Tá? Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Né? Põe um comentário, gostando ou não gostando, se te ajudou, se foi útil. Tá? Eu tenho certeza que vai fazer você repensar um pouquinho, não apenas a forma como você trabalha a astrocartografia, mas de você colocar o pé no chão em termos da informação que você vai extrair de um conjunto do repertório dos métodos astrológicos disponíveis, ok? Obrigado por ter assistido, abraços e paz a você, seja você um estudante de astrologia ou alguém que já que pratica astrologia ou só um curioso, fique à vontade. Aguarde seu contato, abraços e paz novamente.